Ale Oliveira, fala sobre o Barba, fala sobre o time, se quiser diretoria. Ô, Ale, não tem condição o primeiro tempo do Atlético ontem de novo. Mais altitude, mais time mesclado. Mas peraí, Everson, Dudu, Scarpa, Igor Gomes, Alonso, jogador de Copa do Mundo, preciado, meu filho, preciado. Ô, Ale, uma má vontade. Agora tem uns termos que rebuscam no futebol pra diminuir a preguiça, né? O time tava numa rotação mais baixa. E faltou intensidade. Ô, Ale, foi uma preguiça danada ontem do Galo. Mais uma vez, Ale Oliveira. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Tiagão. Boa tarde a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Não tem argumento, né? Porque quando é o time titular, vai mal, porque vai mal. Agora o time reserva também não vai. A coisa acaba que não acontece. As entrevistas do Barba, infelizmente, estão sendo piores do que o seu trabalho em campo, né? O trabalho é muito, muito ruim. Só no Campeonato Brasileiro, que você disse aí, a mesma pontuação do primeiro na zona do rebaixamento. São 3 derrotas em sequência. Na Sul-Americana, que o nível é muito fraco, essa chave é muito ruim, mas muito ruim mesmo. É difícil você achar alguém em algum time aí dessa Sul-Americana aí do grupo do Galo, inclusive o Cienciano. Lembrando que o Galo é lanterna do grupo, hein? 2 derrotas em 3 jogos. Mas é difícil você achar alguém desses times aí, desses outros 3 times, que poderia servir o elenco do Atlético. Que viesse contratado, alguém do Cienciano aí que o cara fala, esse cara aí vai ajudar. Não tem. Mesmo com o time alternativo, é obrigação você, no mínimo, ter um bom desempenho, um desempenho razoável. Lutar, que seja. Né, Lê? Lutar, querer, né? Exatamente, querer um pouquinho. Então, se você pegar aí todas as competições, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, sendo que a vitória foi contra um time da Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer maneira, as explicações deles são muito ruins. Eu falei há um tempo atrás que o mundo como ele é, né? Eu sei que a torcida não gosta da realidade dos fatos, mas no mundo ideal, a administração de elenco do treinador e também da direção foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí vai um pouco de opinião, um pouco de vivência e um pouco de informação, Tiagão. Quando ele fala que tem gente que não está se entregando e não toma nenhuma atitude, ali ele joga todo mundo pra fogueira. E isso caiu que nem uma bomba no grupo. Até porque a diretoria foi e endossou. Aplaudiu a fala do treinador. E aqui, ninguém tá falando aqui que ele tem que proteger jogador, ou tem que passar pano pra jogador. Ele percebeu que tem gente roubando ele na linguagem do futebol, que tem gente dando migué na linguagem da bola. Ele tem que afastar do time, ele tem que botar pra treinar em separado, ele tem que tirar esses caras que não estão afim do elenco dele. O Ale, tem um ditado aqui em Minas que é o seguinte: eu dou o boi pra não entrar na briga, mas dou a boiada pra não sair. Ele deu a boiada e saiu da briga. Exatamente. Ele deu a boiada e saiu da briga, porque a torcida aplaudiu, Ale. A diretoria aplaudiu. Então vamos lá, meu filho, agora resolve. Ele vai pra coletiva seguinte, diz que foi mal entendido, foi mal interpretado, que não era aquilo que ele queria dizer, depois de ter jogado a bomba, arrebentado com o vestiário, e não tomou providência nenhuma, ficou só no discurso. Não, pra piorar, né? Ele tira do time titular, por exemplo, o Cauã centroavante, que é moleque, tira do time titular no jogo seguinte o Pérez, que é moleque, que tá correndo, né? E o Cissé. Então, assim, não deu pra entender o que ele fez. Fato é que ele jogou todo mundo na fogueira. E ali, meu amigo, ele perdeu o grupo. O grupo não tá certo de não dar o máximo, de não honrar essa camisa. Tem obrigação de correr e jogar mais. Obrigação. Vestiu essa camisa, tem que correr e jogar mais. Mas okay? Olha, então vamos escalonar o problema. Se o grupo quer derrubar o treinador, que vai ser o primeiro, né? Já fez isso com outros treinadores. O treinador não deu conta. Aí o diretor de futebol tem que diagnosticar alguma coisa. Exatamente. Alguém tem que chegar, mas vem cá, o 10, o 7 já foi, né? O Hulk já tá fora, então já tirou, já expurgou um aí que eu não sei se é o problema, mas já tirou um. Ou pediu pra sair também, eu não sei, né? Porque não tiveram peito de tirar. Então ele precisou perceber e ele pediu a toalha, pediu o boné. Ou alguém toma uma providência e dá um recado a esse grupo de jogadores, porque o que você tá dizendo, olha, é muito grave. O jogador do Atlético não gostando do treinador, não falou, não caiu bem, então vamos começar. Não pode, cara. O que não gostaram, não gostaram. Ninguém gostou, e eu vou te falar, nenhum clube do mundo você pode ir por esse caminho. Já que você botou na mesa
que você falou que tem gente dando migué, então você tem que afastar até, Tiagão, para dar exemplo pros outros. Claro! Dá exemplo, ó, aqui não, amigão. Aqui não. Quem não correr, quem não se matar, vai pro mesmo caminho desses caras aqui. Mas não. Será que o Barba não tá percebendo que vão derrubar ele fim de semana, perde, se jogar com a mesma moleza que foi contra o Flamengo? Se jogar do jeito... Olha, ele não tá vendo? Ele tem que identificar, como ele falou que identificou, e tem que afastar os caras. Ah, mas tem 3 competições. Já não tem 3 competições, já não tem, né, Tiagão? Porque essa Sul-Americana aí já... A Sula já foi. Já foi. E aí, você tem que ir com quem tá afim, com quem tá... Ah, mas tem limitação, vai ter que contratar no meio do ano. Tudo bem, mas já... melhor um ruim querendo serviço do que o bom preguiçoso, o bom que não tá afim, ué. Todo mundo que tá remando pro mesmo lado, é isso que ele precisa fazer. E tem uma coisa também, o Tiagão, que a gente sempre fala aqui, né, tem destruído treinadores e tem moído treinadores. O Preciado, o Renan Lodge, o Pérez, o Maico, o Vitor Hugo, o Cissé, o Cassierra, o Minda chegaram tudo agora. Esses caras chegaram esse ano. Esses caras não tem nada a ver com os outros treinadores. Tem nada a ver. Você tá falando aí de quase que um time inteiro de jogador que chegou esse ano. Esse ano. E a condução, de modo geral, tem sido muito ruim. A culpa não é exclusivamente do Barba. Estou falando da declaração que ele deu e que todo mundo no meio do futebol, Tiagão, todo mundo que já jogou bola, sabia que aquilo era uma bomba. Se não viesse depois, na sequência, com as atitudes, aquilo seria uma bomba e foi uma bomba. Mas ele realmente tem a responsabilidade dele, a direção de não controlar todo esse clima também, e os jogadores, evidentemente, que têm obrigação de jogar mais, até porque, o Tiagão, o Dudu, o Scarpa, o Alexander, que são jogadores que já viveram grandes momentos nas suas carreiras, eles têm um nome a zelar, ou deveriam ter, né? Deveriam ter, então, sabe, se não for pela camisa do Atlético, que deveria, pelo nome deles, né? E o que tem acontecido foi vergonha atrás de vergonha. Essa aí no Peru foi uma a goleada pro Flamengo é outra, enfim. Tem sido vexatório. Agora, se você não fizer nada diferente, você vai ter os mesmos resultados. Seja com o time titular, com o reserva. Então ele tem que tomar uma atitude, o Thiago. Ele tem que honrar aquilo que ele falou. Tem gente que não tá se entregando. Então, essas pessoas não serão relacionadas. É isso que ele tem que fazer. Ô, Ale Oliveira, se ele não tomar essa providência, a próxima providência a ser tomada é a demissão dele, porque vai estourar no colo dele essa bomba, não tenha dúvida. Vamos lá, o Hulk e o Atlético Mineiro hoje vão ter uma reunião importante. Uma reunião que, obviamente, vai ser o Hulk representado pela sua advogada, a Marisa Lígia, que trabalha já há muitos anos com o jogador. Com o Fluminense já tem bases acertadas salariais e de tempo de contrato. Então, assim, dando tudo certo nessa reunião que vai cravar a rescisão de contrato dele com o Atlético Mineiro, o Hulk vai assinar um contrato com o Fluminense até 2027. Até o fim de 2027, que era nos mesmos moldes da proposta anterior, quando foi na última janela. Ainda não houve essa reunião, ainda não houve essa conversa com o Atlético Mineiro, mas a tendência é que seja uma resolução rápida, porque o Atlético pensa, de um lado, numa economia de 6 meses de contrato do Hulk num alto salário, apesar de perder um ídolo, e nunca é fácil isso. O Hulk entende que tudo que ele podia fazer pelo Atlético ele fez. O momento era um momento assim de tipo, hoje pro Hulk não estava mais acontecendo, ele não estava mais se sentindo útil e se sentindo como aquele jogador importante. Várias coisas acontecendo nos bastidores do Atlético que incomodavam o Hulk e que aceleraram essa saída do Hulk. Então, assim, tudo vai ser discutido. Tudo vai ser colocado em cima da mesa. E a tendência é que essa rescisão de contrato ela aconteça de maneira amigável e que fique bom para as duas partes. Na questão do Atlético, uma economia importante numa folha salarial, quando o Atlético tem dificuldade financeira, de 6 meses, e para o Hulk uma saída tranquila, de cabeça em pé, pela porta da frente e sabendo que fez história no clube gigante como o Atlético, com uma torcida que é apaixonada, não quer sair queimado com a torcida, mas sim ele fala que tem a verdade absoluta dele, que ele tem os argumentos dele de por isso está saindo e não
como anteriormente ele já chegou até a ventilar, falar em entrevistas que gostaria de se aposentar, por exemplo, no Atlético Mineiro. Então, é uma tendência aí das próximas horas, próximos dias, aí a gente vê esse final aí dessa novela Hulk e Atlético e assinando com o Fluminense. Esses próximos dias. Você quer acrescentar, então, Bruno, em relação a isso? Jogo de despedida, então, não deve ter, né? Nesse clima, nesse ambiente aí, né, Bruno? É isso. Era isso que eu ia falar. Assim, só pontos rápidos aqui. O que me explicaram, uma pessoa próxima ao Hulk, bem próxima ao Hulk, nunca houve problema com o atual treinador, o Barba Domingues, nem com jogadores. O problema do Hulk era mesmo com a diretoria, ou seja, com a estrutura. Nunca teve um imbróglio, um problema com o treinador e comissão técnica. Já houve no passado, né, com outros treinadores, mas com esse atual não. Que o Hulk está tão incomodado com a situação, com o imbróglio, com os problemas, que até para ir treinar ele vai porque ele é profissional, mas vai ali com uma, eu não vou dizer má vontade, mas com uma revolta por dentro, porque ele quer resolver o quanto antes essa situação, que o Hernan explicou muito bem aí. Então é totalmente sem clima para o Hulk a questão no Atlético Mineiro, e por conta do calendário e desse desejo de urgência do Hulk de trocar o Atlético pelo Fluminense, jogo de despedida é praticamente impossível, por calendário e também por uma questão de desejo de estar logo no Rio de Janeiro, estar logo com o Fluminense. Então, jogo de despedida até não há clima também. No futuro, quem sabe, eles façam alguma outra coisa, mas jogo de despedida, o que me explicaram, é praticamente impossível. E existe uma pequena possibilidade de uma homenagem, mas que também me explicaram que é muito difícil por conta do calendário, no dia 10, joga Atlético Mineiro contra Botafogo no Mineirão. O Atlético gostaria de homenageá-lo ali. Só que por conta de calendário, por conta de clima e por conta também do desejo de o Hulk estar o quanto antes à disposição do Zubeldia, até mesmo essa homenagem não deve acontecer. Ô Ale, agora vem o clássico. Cláudio Rezende vai chegar já com as informações da preparação do Atlético pro clássico. Aliás, o Bila tá falando uma coisa aqui perigosa, viu, Ale? O Atlético acostumou com a derrota. Sabe por quê? Quando você perde um jogo desse, ele acha que tem razão. Todo mundo na entrevista, não, tudo bem, altitude, tá certo, vamos melhorar. Até que jogou, até que teve chance. Foi bom. Tomou 4 do Flamengo. Treinador, não, deu azar. Jogou bem. Estão acostumando com a derrota. Isso é perigoso, hein? É o resultado que mais aconteceu em 2026, o Thiagão, dos 28 jogos aí, juntando todas as competições, e tem algumas, tecnicamente, que tem um nível muito inferior, como o Campeonato Mineiro e a própria Sul-Americana. Em 28 jogos, o resultado que mais aconteceu nesse ano foi derrota. Foram 10 derrotas contra 9 vitórias e 9 empates. Então, o que mais teve foi derrota, né? E algumas realmente que vão ficar para a história, como goleada, como com times num nível técnico muito abaixo, como o de ontem, enfim. Olha, tá marcando aí a história do Atlético, viu? Tá osso, hein, Galo? Tá osso, tá difícil, Galo, acorda. Ô, Cláudio Rezende, sabadão é clássico. Fala aí, Cláudio. Alô, Thiago Reis, momento muito delicado no Atlético, pressão enorme nos últimos 7 jogos, foram 5 derrotas, restando mais 3 jogos, é verdade, e o pensamento no Campeonato Brasileiro. Hoje o dia será de retorno dos atletas que estão aqui em Cusco, primeiro um voo até Lima e a chegada já altas horas da noite em BH, e os atletas que ficaram na Cidade do Galo seguem se preparando por aí, para, inclusive, uma tendência forte do Atlético ter um esquema até com 3 zagueiros, já que Lianco, Juan e Vitor Hugo ficaram em BH se preparando para o clássico. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Como sempre, eu agradeço a todos aí que assistiu o vídeo até aqui. Se curtiu, já deixa o like, tá bom? Para dar aquela força pro canal, e seu comentário também. Valeu? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não se inscreveu, já deixa o meu convite aqui, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação, não esqueça de deixar o like para dar aquela força pro canal também. Seja muito bem-vindo, esse canal foi criado para atender vocês, torcedores atleticanos. Então fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião também sobre tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Deixe aí sua opinião, muito importante, nós olhamos todos os comentários, tá? E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais, tá? De preferência quem curte o Galo, né? Para aumentar a massa aqui nesse canal, tamo junto. Quero agradecer antes de sair, mais uma vez, tá? A preferência que vocês estão dando nesse canal de estar aqui conosco, então é uma honra recebê-los e sempre buscaremos estar melhorando sempre aqui o canal, tá? Sempre traremos notícias
de domingo a domingo para vocês. Então, um forte abraço para quem fica e até a próxima, massa. Valeu!